Nova Manhã. Investimento inteligente com Fábio Galo. Professor Fábio Galo, que é professor de finanças da FGV São Paulo, especialista em finanças pessoais, participa conosco aqui mais uma vez. Bom dia, professor. Bom dia, Nonato. Bom dia, Michele. Bom dia a todos. Viu a lua, professor? Não deu tempo, não. Ah, tá bonitona. Já, como diz o outro, garrei aqui na... Tava ouvindo. Acordei, garrei. Grande impasse aí das últimas semanas, acho que a gente pode dizer, afinal, Petrobras vai pagar ou não vai pagar dividendos? Na semana passada, houve ali um anúncio de que talvez pagaria, se eu não me engano, 50%. E inclusive isso vai agora para a audiência nessa semana. E aí, professor, essa polêmica aí em torno do pagamento dos dividendos extraordinários da Petrobras aos acionistas, a gente pode dizer que é uma quebra nas regras da chamada governança corporativa? A decisão em si não, Michele. Mas imagine o seguinte: você está num navio que a todo momento o comandante é ameaçado sobre suas decisões, né? Toda hora questionado, houvesse briga entre os principais oficiais, o capitão privilegiasse um grupo de passageiros, prejudicando muitos outros. Quais as chances da viagem acabar bem? O que vocês acham? Olha, Titanic. Mesmo que o mar esteja... Desculpa. Titanic. Mais ou menos isso, né? Como a gente diz, né? Mesmo que o mar esteja bem, a viagem deverá ser muito difícil, a chance de acidentes de perdas é grande, né? Isso acontece toda vez que a governança corporativa de uma companhia é agredida ou é conduzida de maneira liviana, né? Só para todo mundo entender, né? A governança corporativa é o conjunto de regras e práticas dentro de uma companhia, dentro de uma empresa, justamente para reduzir conflitos internos, dar transparência, e prestar contas, né, definir papéis e responsabilidades, permitir a gestão de risco e buscar respeito ao direito dos acionistas. No entanto, a Petrobras, a maior empresa brasileira, a maior força do nosso mercado de capitais, aparentemente não tem grande preocupação com essa questão, né? Ingerência política, quebra de regras internas é algo, a princípio, usual. A briga do presidente da empresa com o ministro de Minas e Energias é algo público, né? Regras de formação de preços dos combustíveis são pouco transparentes. A gente não enxerga claramente qual é a regra que a Petrobras está usando, né? O presidente do conselho de administração da empresa não foi escolhido dentro de uma lista tríplice, como manda o estatuto da companhia. Além disso, há um potencial conflito de interesse, porque essa mesma pessoa, que atualmente é o presidente do conselho, comanda uma das secretarias do Ministério das Minas e Energias. Foi algo até questionado, né, Michele? Mauro, questionado recentemente na Justiça. No fim, ele acabou tomando posse, mas ainda é uma questão que não está muito clara para todo mundo, né? E esse caso particular que você citou, Michele, foi realmente negado, a princípio, a distribuição de dividendos extras. Sexta-feira, o Conselho confirmou a distribuição de 50% desses dividendos extras, vai agora para a Assembleia, né, Extraordinária Geral da Companhia, né, mas quando o Conselho decide, é muito difícil a Assembleia reagir de forma diferente, mas no momento que foi negado, a Petrobras, olha só, Nonato, teve um tombo de 55,3 bilhões de reais no valor da empresa, né? Não é dinheirinho de pinga, né? Como a gente brinca, né? Isso porque, de um lado, o mercado que desejava maior volume de distribuição, do outro, o governo que estava brigando sobre o tema, nem o governo estava assim entendendo. A distribuição de dividendos, viu, Michele, ela é tida como uma forma de sinalização ao mercado sobre a capacidade financeira da empresa, sobre as políticas de investimento, sobre suas estratégias. Então, quando o mercado não entende esse sinal claramente, ou acha que a empresa está agindo contra os interesses dos acionistas, ela dá conta, efetivamente, e acaba derrubando o valor, como aconteceu, né? Os investidores desse caso podiam ser até vistos como tendo uma visão de curto prazo, porque não estavam querendo maior fatia de lucro em detrimento dos investimentos, mas isso não é bem assim, não.
E também não ajudou nada a declaração de cunho ideológico vinda do governo sobre essa questão, né? Isso atrapalhou bastante. O fato é que o risco de ingerência política pode realmente prejudicar a empresa. A despeito da lei das estatais, que cria barreiras para nomeações de natureza política, e o próprio estatuto da empresa contém regras adequadas. Viu, Michele? Tem até uma nota da Petrobras dizendo que eles seguem todas as regras, e ganharam prêmios internacionais sobre o assunto. Eu até posso concordar com isso, mas o fato é tudo isso que está público, né? Não está legal isso, né? Não está ficando claro, né? Aparentemente, o governo não está mostrando que está dando muita bola para isso, ignora o melhor interesse da empresa e de outros acionistas, principalmente os milhares e milhares de investidores, pessoas físicas, né? O que a empresa representa para o mercado e para a nossa economia como um todo. A pergunta, viu, Michele Nonato, quando o Estado, né, na verdade, vai ter consciência de que quebrar regras básicas de governança aumenta o risco, provoca perda de confiança, arranha a imagem da companhia e gera perda dos investidores. Essa é a pergunta, viu, Nonato? Sem dúvida, até porque, né, a gente sai daquela previsibilidade ou de um regramento a partir do momento em que você tem ingerência num órgão como esses, né, professor? Aí fica difícil mesmo para qualquer investidor acreditar. A gente fala tanto em insegurança jurídica quando a gente fala do Estado, e acho que essa questão da governança corporativa nada mais é do que isso, é uma insegurança interna ali, que você não sabe muito bem os rumos, a transparência, as regras do jogo e tudo mais, e aí o prejuízo pode ser grande, e ainda mais a Petrobras, né, que já tem esse histórico dentro do governo Lula, inclusive, de tantos problemas. Dessa vez poderia ser diferente, né, e agir com mais transparência e essa governança corporativa. Obrigada, professor, até a semana que vem. Obrigado, Michele, obrigado, Nonato, até a semana que vem. Até. Professor Fábio Galo conosco aqui, participando da programação.